De volta com o segundo bloco, de imediato a nossa pesquisa de hoje. Se você fosse contratar um técnico para a sua equipe, você escolheria um brasileiro ou um estrangeiro? facebook.com/TV Brasil, nosso WhatsApp é o 21 97148 9270. Laucinê de Cabrobó, Pernambuco, um brasileiro. Vanderlei de Turiaçu, no Maranhão, um brasileiro. Renato de Caxias, no Rio de Janeiro, um brasileiro agora, um estrangeiro se fosse na pré-temporada de 2023. E nossas redes sociais, né? Sempre esqueço de chamar também, até as redes sociais aqui, ó. tvbrasil.abc.com.br, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, /TV Brasil. Clica lá, segue a gente, você vai ter a informação em primeiro lugar. José Francisco de Goianira, Goiás, o Brasil tem técnicos bons. E o que diz o Ricardo Conde, da TV Guarapari, ele que também é surfista. Boa noite, Conde. Ei, Bocage, você pediu para participar aí da sua enquete. Eu estou justamente agora na divisa do Rio de Janeiro com o Espírito Santo, em Barra de Itabapoana, para responder para você que o técnico ele tem que se adequar à condição da competição que ele está. Não adianta nada ser um técnico que tem um estilo de jogo como o Fernando Diniz e não ter as peças certas. Ele achou as peças certas agora, o Fluminense está jogando bem. Agora, você vê o Abel Ferreira, veio de Portugal e impôs ao Palmeiras um treinamento que fez com que o Palmeiras fosse um dos melhores times do Brasil. Agora, se eu fosse escolher para jogar na Libertadores, escolheria um técnico que tem experiência de Libertadores, seja ele brasileiro ou seja ele gringo, mas que seja experiente nesse tipo de competição, que cada uma tem uma característica. Muito bem, o Conde pegou um vento, subiu no muro e ficou ali em cima, não respondeu nenhum nem outro, mas obrigado aí, Conde, valeu mesmo. O Sebastião de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vota no Brasileiro, o Dario de Sete Lagoas, Minas Gerais, também no Brasileiro, e Maurício Costa, o Leonardo de Iturama, vota no Brasileiro. Iturama fica em? Iturama fica no Paraná. O Paraná errou. Boa noite, fica em Minas Gerais. E aí, para você? Bom, no meu time eu teria o estrangeiro, né, que seria o Mourinho. Pronto, essa seria a minha resposta. Eu gostaria do Mourinho. Pronto. Seria um estrangeiro. Não, tô brincando. Mas é nome nacionalidade. Seria um estrangeiro, no caso. Agora sim, seria um estrangeiro. Mas é lógico que você pegar, por exemplo, agora, contratar, foi o que o Conde falou, você contratar um técnico no meio de uma temporada, durante, né, com a bola rolando, é muito mais difícil você contratar um técnico estrangeiro que nem sempre está por dentro, está inteirado do futebol brasileiro. Então, uma contratação com mais chance de acertar neste momento seria um técnico brasileiro. Muito bem, o Adalberto do Rio de Janeiro vota no Brasileiro, Fagner de Itatiba, São Paulo, vota em estrangeiros, inclusive. O César da Parnaíba votou, mas apagou a mensagem, acho que ele se arrependeu. Deixa eu ver, vamos conferir, né, César? Apagou. O Thalisson de Icatu, no Maranhão, vota no Brasileiro. César do Rio de Janeiro vota também no Brasileiro. E como vota, ele que apresenta o repórter DF, lá em Brasília, nosso companheiro aqui na EBC, Juliano Cartacho. Boa noite, Juliano. Fala, pessoal, responder essa pergunta não é tão fácil quanto parece não, viu? O problema é muito maior. O nosso futebol está em crise, não é de hoje, é de muito tempo. Não é só crise de técnico, é crise de bola também, viu, meu amigo? Só quem viveu os anos 80, os anos 90, o comecinho dos anos 2000 vai entender o que eu estou falando. Vê essa bolinha michuruca que a grande maioria dos times vem jogando no Brasil, é de dar dó. Mas já que o assunto é técnico, vamos lá. Eu vou ser bem sincero. Entre os técnicos que nós temos hoje no Brasil e os que vêm lá de fora, eu arriscaria procurar um técnico brasileiro, de preferência aqueles promissores, os jovens talentos, né? Nós temos vários aqui no nosso país, do que trazer um técnico de fora que muitas vezes não conhece a nossa realidade, não conhece a realidade dos nossos jogadores, que é muito pior. Você traz um cara que está estourando lá fora, chega aqui, o resultado é pífio, porque ele não sabe como funciona a turma da bola, né? Então eu arriscaria num jovem talento brasileiro e se procurar direitinho, tem um monte por aí. Um abração para vocês. Bocage, tô te esperando no programa de segunda no RDF, hein? Até mais, amigão! E com certeza eu vou estar lá no RDF amanhã. Desculpa, a Regiane do Rio de Janeiro vota no Brasileiro, mesmo voto do Tomás de Guarapuava, no Paraná. O Galvino de Lusiânia, Goiás, vota no estrangeiro. O Vavá de Bahia, na Paraíba, no estrangeiro. E o Rodrigo Campos, a Selma
A Selma vota no brasileiro, ela fala de Cujubim. Cujubim, Minas. Minas, errou também, fica em Rondônia. E o seu voto? Não dá. Interessante, né? Eu estava pensando aqui, o que eu vou responder? Porque aí quando eu Não olho... quer responder, quer que eu passe? Não, eu vou responder. Estava pensando. Não, ele ficou no muro, Para muro responder gelado. com coerência. Ele ficou Porque, no na muro. realidade, se você pensar, o estrangeiro, quem? O Guardiola traz hoje. O Ricardo Sapinto não Diz traz que o nunca. Santos está atrás do Guardiola, hein? Ótimo. Agora, vai trazer o Ricardo Sapinto? Não quero. Então, aí um brasileiro, você tem esses que não se reciclaram, mas tem um experiente que quando voltar, eu tenho certeza que vai fazer um grande trabalho, provavelmente na seleção, que é o Cuca. Então a gente fica assim, quem? Eu hoje, por exemplo, para o meu time, eu traria o Cuca. É tentar trazer, obviamente, E o se ele Jesus? quisesse. Você estaria o Jesus? O Jesus, ele teve um ano absurdamente maravilhoso no Flamengo em 2019. Agora, se a gente pegar o currículo antes e o que Você ele fez vota em depois, quem? o Jesus é simples. Você vota em quem? Brasileiro. Num brasileiro, tá bom. Você começa a Tergiversar. desviar Tergiversar. o O Márcio é a semente Salvador da do Rio discórdia. de Janeiro. Primeiramente, parabéns pelo programa. Prefiro um estrangeiro, que seria o Fernando Diniz. Fernando Diniz não é estrangeiro, agora você me deixou confuso. Ops, o brasileiro. Ah, tá bom. Brasileiro, Fernando Diniz, mesmo se corrigiu. Roberto de Alumínio. Sabe onde fica alumínio? Alumínio na fábrica ali perto de Nova Iguaçu. Fica na tabela. Alumínio é um metal. Fica na tabela periódica. Fica em São Paulo, ele vota no técnico brasileiro. O Rodrigo também de São Paulo. Paramos de ufanismo, estrangeiro com certeza. O Paulo fala do Morro, Mulungo do Morro. Bahia. Acertou, tá Pô, vendo, deixa eu Paulo? Não também. adiantou Porque nada. o mulungo é uma palavra, Ele vota né? nos Parece estrangeiros. o orixá que falou, então me E lembro da o Bahia. Sérgio Lobo Filho. Boa noite, Lobinho. Fala, Bocage. Boa noite para você. Alô, amigos no Mundo da Bola. Olha, contrataria um técnico brasileiro, sem a menor dúvida. E vou te explicar por quê, Bocage. Contratar um técnico estrangeiro, na verdade, quem contrata o treinador estrangeiro, ele não vende, entre aspas, tudo que um treinador estrangeiro tem para trabalhar aqui no Brasil. Não é só financeiro, tem um CT maravilhoso, enfim, tem as cobranças, tem o nosso calendário, tem empatar 3 vezes e a arquibancada e as redes sociais pedirem a cabeça dele, e a turma lá de fora não está acostumada com isso. Exceção feita ao Jorge Jesus e agora ao Abel Ferreira, que faz um excepcional trabalho no Palmeiras, e todos os outros praticamente não deram certo. Tem agora o Luiz Castro no Botafogo, tem o Vitor comandando o Corinthians, que são bons treinadores, mas vamos ver se vão ganhar alguma coisa. Agora, só como exemplo, veja só, depois que o Jorge Jesus saiu do Flamengo, o Dorival Júnior é o 5º treinador. Quem deu mais certo? Exatamente os treinadores brasileiros. O Paulo Souza foi aquilo que a gente viu, 6 meses jogados fora, e o Domenech Torrent, nem se fala. Um abraço, Bocage, um abraço aí para todo mundo. Obrigado, Lobinho, pela participação. Márcio Guedes, o Edgar de Teutônia, vota no brasileiro. Minas. Errou. Quer arriscar? Teutônia Vilela. Não, Teutônia. ele falou Ah, errado. Teutônia. Rio Grande do Norte. Bahia. São Paulo. São Paulo. Erraram todos, fica no Rio Grande do Sul. Pois E é. o seu voto? Olha, depende do nome do exterior e o nome do Brasil. Isso é muito relativo. Se você trouxer aí o Guardiola, vamos com ele, né? Eu aceito. Agora, ficou provado que e não resolve isso por si só essa questão do nome do treinador. Tem que ter o esquema, o seu time, o CT, porque está-se cada vez mais chegando à conclusão de que esses técnicos estrangeiros estão estranhando muito as condições dentro do Brasil. Então, os que deram certo, Abel Ferreira, o Jesus. Jesus, né? O Vojvoda, que, no entanto, era Fortaleza. a nível local da América do Sul, né? Então, eu chego à conclusão de que, para um time limitado, foi o caso do Botafogo, por exemplo. O Pesolano está dando certo no Ó, o Cruzeiro. Fábio Soares, que é botafoguense, diz aqui, eu prefiro um brasileiro para treinar o Botafogo. Exatamente. Se você tem um time limitado, ainda com um clube problemático, montando as bases da infraestrutura, é melhor alguém que já conhece tudo aqui. Um técnico de bom nível. Cuca seria o ideal. Se você chegasse os melhores técnicos do Brasil no momento, você pensa em quem? Cuca. Você pensa em quem? O próprio Dorival, um bom Seu técnico. voto, né? então, é brasileiro. Felipe, no momento, para a maioria dos clubes brasileiros, é brasileiro. Muito bem, então. Então, essa é a nossa pesquisa. A gente vai ficando por aqui. Se você fosse contratar um técnico, seria brasileiro ou estrangeiro? Fico aguardando a sua participação.